Mesmo quando acordamos com planos prontos e metas definidas, a sabedoria verdadeira está em deixar Deus guiar cada passo do nosso dia. Às vezes, o que parece certo aos nossos olhos pode nos levar a desvios, atrasos ou frustrações. Mas quando escolhemos confiar, quando colocamos Deus em primeiro lugar e entregamos o volante da nossa jornada nas mãos dele, experimentamos uma paz que ultrapassa o entendimento. O caminho do Senhor pode parecer improvável, mas sempre conduz à vida, ao crescimento e à verdadeira realização. Neste devocional, você vai descobrir por que o caminho dele é sempre melhor e como uma simples oração da manhã pode mudar todo o rumo do seu dia. Então, fique até o final e comece o dia com Deus. Há uma direção segura esperando por você. Amado irmão e amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quantas vezes planejamos nossos dias nos apoiando apenas em nossa lógica e experiência? Fazemos listas, traçamos metas e seguimos em frente, mas no meio do caminho, algo desvia a rota. É aí que percebemos que, sem a direção de Deus, até os passos mais bem intencionados podem nos levar a becos sem saída. O devocional de hoje nos convida a refletir sobre o valor de entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, como está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando começamos o dia com uma oração da manhã sincera, damos liberdade para que o Pai nos mostre o que realmente importa. É nesse momento de entrega que a paz substitui a ansiedade e a fé se torna o combustível da jornada. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que decidiram deixar Deus guiar seus passos, mesmo quando isso significava sair da zona de conforto. Um exemplo marcante é o de Abraão, que, ao ouvir a voz de Deus, partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8 nos lembra: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não precisou de mapas nem garantias, apenas de confiança. Assim também somos chamados a viver hoje. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, mesmo sem ver o destino, temos a certeza de que não andamos sozinhos. A oração do dia, quando feita com fé e humildade, é como acender uma luz na estrada. Mesmo que o caminho seja longo, será sempre o melhor quando Deus está no comando. Comece o dia com Deus e perceba como as decisões ganham clareza. Ele nos guia não apenas nos grandes desafios, mas também nas pequenas escolhas do cotidiano. O Espírito Santo nos conduz com mansidão, mesmo quando não ouvimos uma voz audível. Às vezes, é aquela paz que invade o coração diante de uma escolha, ou um incômodo suave, quando algo não parece certo. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa é viva e prática. Por isso, este devocional existe, para lembrar que a oração da manhã não é um ritual, mas uma forma poderosa de alinhar nossa vontade com a do Pai. Deixar Deus guiar o nosso dia não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Muitas pessoas acreditam que precisam ter controle de tudo para serem bem-sucedidas, mas o verdadeiro sucesso é viver em paz com a direção de Deus. Jesus mesmo disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O segredo é aprender a ouvir essa voz antes de agir, antes de decidir, antes de reagir. Comece o dia com Deus e permita que Ele te guie até mesmo nos silêncios. Uma oração do dia feita com o coração disposto pode mudar o rumo de uma conversa, salvar um relacionamento ou abrir uma porta inesperada. Deus sempre sabe o melhor caminho. A fé não é sobre saber todos os detalhes, mas sobre confiar que, mesmo sem entender, estamos sendo guiados por um Pai que nos ama. Se o caminho de Deus parece diferente do que planejamos, é porque Ele vê mais longe. O povo de Israel no deserto queria o caminho mais curto, mas Deus os levou pelo caminho mais seguro.
Em Êxodo capítulo 13, versículo 17, está escrito que Deus não os guiou pelo caminho mais próximo, porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Ele conhece os perigos escondidos, os atalhos enganosos e as oportunidades disfarçadas de armadilhas. Este devocional é um convite a confiar no invisível, a colocar Deus em primeiro lugar e deixar que Ele trace a rota. Por fim, lembre-se, uma vida bem guiada não é feita de acertos perfeitos, mas de uma caminhada em constante dependência de Deus. Comece o dia com Deus, não apenas com palavras, mas com um coração inclinado a obedecer. Oração da manhã não é mágica, é comunhão. Oração do dia não é superstição, é confiança. Ao abrir os olhos, já converse com o Pai. Ao sair de casa, peça sabedoria. Ao enfrentar desafios, busque direção. O caminho dele é sempre o melhor, porque é o único que foi preparado com amor eterno. Que este devocional fortaleça sua fé e te lembre, todos os dias, que Deus está pronto para guiar você, se você estiver disposto a segui-lo. Vamos orar. Senhor, começamos este dia com o coração rendido à Tua vontade, pedindo que a Tua direção guie cada passo que dermos. Queremos começar o dia com Deus, confiando que o Teu caminho é sempre melhor do que os nossos planos. Conduz nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes para que tudo reflita a Tua presença em nós. Não queremos decidir por conta própria. Queremos Te ouvir, seguir e obedecer. Dá-nos discernimento para reconhecer Tua voz em meio ao barulho do mundo. Que esta oração da manhã seja o ponto de partida para um dia cheio de propósito e sabedoria. Sabemos que os nossos caminhos são limitados, mas os Teus são eternos. Por isso, entregamos o controle das nossas agendas, compromissos e expectativas nas Tuas mãos. Que possamos aprender a esperar, mesmo quando tudo em nós deseja correr. Ensina-nos a sermos pacientes enquanto o Teu plano se revela diante de nós. Que a oração do dia não seja um hábito vazio, mas um encontro transformador com o Senhor. Queremos caminhar em fé, mesmo sem ver, pois confiamos que cada passo com Deus é mais seguro do que qualquer atalho sem Ele. Senhor, remove de nós a ansiedade de querer saber tudo antes da hora. Ajuda-nos a confiar no processo que o Senhor estabeleceu. Quando surgirem dúvidas, que o Teu Espírito nos console. Quando formos tentados a agir por impulso, que a Tua paz nos acalme. Fortalece nossa confiança em Ti, para que possamos viver cada momento com a certeza de que estamos sendo guiados por um Pai que cuida. Que esta oração da manhã nos leve a entender que colocar Deus em primeiro lugar é a melhor decisão de cada novo dia. Pedimos sabedoria para perceber os sinais que o Senhor coloca no nosso caminho. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar além das aparências. Dá-nos sensibilidade para ouvir conselhos sábios, coragem para dizer não quando for necessário e humildade para reconhecer quando erramos. Não queremos apenas Te seguir quando tudo parece fácil. Queremos Te seguir mesmo quando o caminho for estreito, porque sabemos que o destino contigo vale cada esforço. Que esta oração do dia seja o nosso compromisso de permanecer contigo. Abençoa, Senhor, as decisões que precisaremos tomar hoje. Que nada seja feito por impulso ou medo, mas com base na Tua direção. Livra-nos de ciladas disfarçadas de oportunidades e aproxima-nos das escolhas que refletem a Tua vontade. Quando nos sentirmos perdidos, que possamos lembrar que o Senhor é o nosso GPS seguro, o nosso conselheiro fiel. Esta oração da manhã é a nossa declaração de dependência e de fé. Sabemos que, ao começar o dia com Deus, não seremos confundidos. Senhor, pedimos proteção e bênçãos sobre os nossos filhos. Que onde quer que estejam guardados pela Tua mão poderosa. Livra-os de toda influência maligna, de amizades que os afastem de Ti, e dá-lhes sabedoria para fazerem boas escolhas. Que cresçam em graça, em caráter e em verdade. Que se lembrem sempre de que não estão sozinhos, pois foram consagrados a Ti. Que esta oração do dia os alcance e os fortaleça,
mesmo nos momentos em que estivermos distantes fisicamente. Abençoa, Pai, os que estão empregados e os que ainda buscam uma porta de trabalho. Dá sabedoria, força e equilíbrio àqueles que enfrentam ambientes difíceis, pressão e cobranças. Que a excelência e a honestidade sejam marcas do nosso serviço diário. Para os que estão esperando por uma oportunidade, abre uma porta justa, digna e que traga paz. Que cada currículo enviado esteja acompanhado da tua graça. Que esta oração da manhã seja resposta para quem já está cansado de tentar. Colocamos tudo em tuas mãos, confiando que o Senhor proverá. Pedimos também por saúde, livramento de enfermidades e cura para aqueles que estão enfrentando doenças. Toca agora, Senhor, os corpos debilitados, as mentes cansadas e os corações aflitos. Tu és o Deus que sara, que renova as forças e restaura o que foi abalado. Visita os hospitais, os lares e os leitos de quem precisa de um milagre. Que esta oração do dia seja um sopro de esperança, um lembrete de que o Senhor ainda cura, ainda age e ainda surpreende com o teu poder. Que a tua presença nos acompanhe em cada detalhe da nossa rotina, desde as tarefas simples até as decisões mais difíceis. Queremos a tua presença ao nosso lado. Livra-nos de agir no automático e nos ensina a viver com consciência da tua presença constante. Que o nosso comportamento seja coerente com a nossa fé. Que possamos espalhar luz onde formos, levar palavras de vida onde houver desânimo e ser instrumentos de paz no meio da agitação. Que esta oração da manhã continue ecoando em nosso espírito durante todo o dia. Senhor, também apresentamos as nossas finanças diante de Ti. Ajuda-nos a sermos bons mordomos, a agir com responsabilidade e sabedoria. Livra-nos da avareza e também da imprudência. Ensina-nos a confiar que o Senhor é o nosso provedor e que nada nos faltará. Quando houver escassez, ensina-nos a depender de Ti. Quando houver abundância, ensina-nos a repartir com generosidade. Que esta oração do dia nos lembre que tudo pertence ao Senhor e que tudo o que temos deve ser usado com propósito. Conduz-nos, Pai, nas conversas que teremos ao longo deste dia. Que nossas palavras sejam temperadas com sabedoria e graça, refletindo a Tua presença em nós. Que não sejamos movidos por impulsos, mas pela direção do Teu Espírito. Dá-nos discernimento para ouvir mais e falar menos, compreender antes de reagir, acolher antes de julgar. Que cada encontro seja uma oportunidade de demonstrar o Teu amor. Fortalece nossas emoções diante dos desafios inesperados. Quando algo fugir do nosso controle, que possamos reagir com equilíbrio, confiando que o Senhor continua no comando. Ensina-nos a viver com leveza, mesmo em dias pesados, e a não carregar fardos que não nos pertencem. Que cada reação seja guiada pela sabedoria que vem do alto, e que a paz interior nos sustente em qualquer ambiente. Dá-nos contentamento com o que temos hoje, sem ansiedade pelo amanhã. Que possamos valorizar o agora, enxergando beleza nos detalhes mais simples. Ensina-nos a não comparar nossa caminhada com a dos outros, mas a viver com gratidão por cada passo dado. Que a esperança nos acompanhe, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Confiamos que tudo coopera para o bem daqueles que Te buscam. Sustenta nossos relacionamentos com paciência, empatia e perdão. Que dentro de casa haja harmonia, respeito e unidade. Nos ambientes de trabalho e convivência, que sejamos pacificadores, semeando reconciliação e compreensão. Cura feridas antigas, restaura laços rompidos e ensina-nos a perdoar como fomos perdoados. Que o amor seja o elo que sustenta cada vínculo, que as distrações não nos afastem do essencial. Dá-nos foco e clareza de mente para cumprir bem cada tarefa. Que saibamos separar tempo para o que realmente importa: a família, o cuidado do coração e a intimidade contigo. Livra-nos de desperdiçar energia com o que não edifica e ajuda-nos a redirecionar nosso olhar para o que é eterno. Visita aqueles que estão enfrentando tristeza profunda, sensação de vazio ou pensamentos de desistência.
que sejam tocados por um sopro novo de vida e esperança. Envia consolo às almas abatidas, luz às mentes escuras e acolhimento aos corações solitários. Que mesmo no silêncio, sintam a tua presença como um abraço que sustenta. Renova nossas forças físicas para as demandas do dia. Que haja vigor, disposição e saúde em cada célula do corpo. Afasta todo o cansaço extremo, dores persistentes e limitações que impedem o pleno viver. Que o nosso corpo seja instrumento de boas obras e que nossos passos levem consolo, fé e amor por onde passarmos. Abre caminhos justos para decisões importantes. Quando estivermos diante de algo que exige sabedoria, que a resposta brote em nosso coração com clareza. Que não sejamos levados por pressões externas ou ilusões imediatas, mas por uma convicção firme plantada por Ti. Dá-nos paz ao decidir, coragem ao agir e sensatez ao seguir. Guarda nossos pensamentos ao longo do dia. Que a mente esteja alinhada com a Tua verdade, firme na fé e longe de confusões mentais. Que a ansiedade não nos domine e que pensamentos negativos não nos envenenem. Quando a dúvida surgir, que a certeza do Teu amor nos ancore. Que sejamos fortalecidos por pensamentos de esperança. Que cada área da nossa vida esteja sob o Teu cuidado. O trabalho, a família, os sonhos e os planos que ainda não se realizaram. Que mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, escolhamos confiar. Que sejamos constantes em fé, firmes no amor e perseverantes na jornada. E que em tudo sejamos guiados com paz e coragem até o fim do dia. Repreendemos agora todo tipo de distração que tenta roubar nossa atenção do que é essencial. Que não sejamos dominados por redes sociais, cobranças externas ou comparações nocivas. Ensina-nos a viver com propósito, usando bem o nosso tempo. Que possamos dedicar energia ao que edifica, amar com presença e construir com intenção. Que cada minuto seja vivido com sabedoria e não desperdiçado com aquilo que não traz vida. Acalma os corações aflitos que vivem sobrecarregados por preocupações. Que a paz seja um escudo diante da pressão e que a confiança seja a nossa resposta ao medo. Que aprendamos a respirar fundo, entregar o controle e descansar em Tua fidelidade. Que mesmo em meio às tarefas, a alma encontre refúgio. Fortalece a nossa fé e ensina-nos a silenciar o barulho interno com a certeza de que o Senhor está conosco. Alinha nossos desejos ao Teu propósito. Que não busquemos apenas o que queremos, mas o que realmente precisamos para crescer. Que os nossos pedidos estejam conectados ao bem comum e não apenas ao prazer momentâneo. Tira de nós a cegueira dos próprios desejos e substitui por visão espiritual. Que nossos sonhos passem pelo Teu crivo e sejam refinados pelo Teu tempo. Levanta aqueles que estão cansados de lutar sozinhos, que hoje sintam que não precisam enfrentar as batalhas com as próprias forças. Que reconheçam o valor de se apoiar na fé, de pedir ajuda e de permanecer em comunidade. Renova ânimos, restaura esperanças e envia auxílio para cada necessidade escondida. Que ninguém se sinta só na jornada, mesmo que esteja em silêncio. Ensina-nos a cuidar com mais zelo das palavras que usamos. Que cada frase seja semente de edificação e não instrumento de destruição. Dá-nos autocontrole para não reagir por impulso e sabedoria para corrigir com amor. Que a nossa boca seja fonte de vida e que o que sair de nós reflita o Teu caráter. Que até no silêncio sejamos ponte de reconciliação e não de afastamento. Toca os líderes, gestores, professores, conselheiros e toda pessoa que tem influência sobre outros. Que exerçam suas funções com justiça, empatia e equilíbrio. Que não haja abusos de poder, nem ausência de compaixão. Sustenta aqueles que carregam responsabilidades pesadas e dá-lhes direção clara. Que liderem com humildade e sejam exemplo vivo de bondade. Protege os que estarão em viagens, deslocamentos ou compromissos externos. Que cada trajeto seja livre de acidentes, confusões ou imprevistos. Que haja atenção redobrada, caminhos livres e retorno em paz. Que mesmo longe de casa,
a presença do Senhor seja constante e protetora. Que os reencontros ao final do dia sejam cheios de amor e gratidão. Que o dia que temos pela frente seja vivido com propósito, com a consciência de que cada instante pode ser uma oportunidade divina. Que cada desafio seja encarado com coragem, cada encontro com gentileza e cada escolha com sabedoria. Que em tudo sejamos resposta de fé para o mundo ao nosso redor, testemunhas vivas de quem decidiu caminhar com Deus em cada detalhe. Ilumina os que atuam nos bastidores, em trabalhos que poucos veem, mas que sustentam a rotina de muitos. Que sintam dignidade no que fazem e recebam a valorização que merecem. Que percebam que toda tarefa feita com amor e verdade é grande aos teus olhos, mesmo que seja pequena aos olhos do mundo. Acolhe os que cuidam de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Que recebam forças renovadas a cada dia, empatia dos que estão ao redor e suporte necessário para não caminharem sozinhos. Que saibam que seu esforço é semente de amor que se multiplica silenciosamente. Dá sabedoria àqueles que atuam em projetos sociais, comunidades, ONGs e trabalhos voluntários. Que não desanimem diante da escassez, nem percam o foco diante da lentidão dos resultados. Que sejam fortalecidos em fé, constância e serviço. E que saibam que mesmo um gesto simples pode mudar uma vida. Sustenta os que trabalham com atendimento ao público, lidando com diferentes temperamentos e situações. Que tenham paciência, equilíbrio emocional e alegria para servir com excelência. Que o desgaste diário seja renovado com gratidão e que cada encontro seja uma oportunidade de semear gentileza. Dá discernimento aos que estão em relacionamentos amorosos e sentem dúvidas quanto ao futuro. Que encontrem clareza, maturidade emocional e propósito nas conexões que escolhem construir. Que não se deixem levar por ilusões passageiras, mas busquem vínculos firmados em respeito e aliança verdadeira. Fortalece os pais e mães que estão enfrentando desafios na criação dos filhos. Que tenham sabedoria, firmeza com amor, paciência nas correções e carinho nos momentos de fragilidade. Que possam cultivar vínculos profundos e ensinar valores com coerência e afeto. Abençoa os que estão no campo, na lavoura, no cultivo da terra. Que o trabalho árduo seja recompensado com frutos abundantes e que a natureza coopere com seus esforços. Que haja justiça no comércio, respeito à produção e gratidão pela origem do alimento. Guia os que estão lidando com processos jurídicos, audiências ou questões legais. Que encontrem respaldo justo, orientação correta e clareza para apresentar seus argumentos. Que a verdade prevaleça e que toda injustiça seja revertida com sabedoria e integridade. Dá paz aos que vivem em bairros com insegurança, barulho ou vizinhança difícil. Que encontrem meios de cultivar o bem, influenciar positivamente e proteger suas famílias com sabedoria. Que sua casa seja um ponto de luz mesmo em cenários desafiadores. Sustenta os que perderam recentemente um ente querido. Que encontrem consolo, espaço para o luto e renovação da esperança. Que as lembranças não machuquem, mas inspirem e que a vida volte a florescer mesmo diante da ausência. Que cada lágrima seja acolhida por ti. Abençoa os que trabalham com limpeza, manutenção e cuidados de ambientes. Que se sintam valorizados, protegidos e respeitados em sua função. Que o zelo que entregam ao espaço alheio se transforme em cuidado também para suas próprias vidas. Fortalece os que estão lutando contra vícios, dependências ou hábitos prejudiciais. Que encontrem apoio, recursos e coragem para recomeçar. Que o ciclo de dor seja rompido e que uma nova história de superação comece. Que se vejam com dignidade e fé no que podem se tornar. Conduz os que vivem em relacionamentos familiares difíceis, com mágoas antigas ou convívio desgastante. Que haja reconciliação, cura emocional e recomeços sinceros. Que o diálogo volte a ser possível e que o amor seja reativado nas pequenas ações. Renova a esperança dos que vivem em asilos, abrigos, casas de recuperação ou instituições.
que se sintam lembrados, visitados por tua presença e cercados de dignidade. Que os profissionais que os atendem exerçam sua função com amor e responsabilidade. Abençoa os que precisam trabalhar em datas especiais ou longas jornadas. Que recebam ânimo, motivação e também momentos de descanso no tempo certo. Que seu esforço seja reconhecido e que sintam a tua presença mesmo nos horários de solidão. Guarda os que precisam lidar com filas, repartições públicas ou burocracias desgastantes. Que não se aborreçam, nem percam a paciência. Que sejam surpreendidos com soluções rápidas e com a gentileza de pessoas que aliviem o processo. Dá sabedoria aos que cuidam de idosos, sejam familiares ou profissionais. Que reconheçam o valor dessa fase da vida e tratem cada um com respeito, carinho e escuta. Que não falte paciência, energia e estrutura para cuidar com excelência. Que ao final deste dia possamos olhar para trás com paz no coração. Que mesmo diante dos imprevistos, saibamos que fomos guiados, fortalecidos e acompanhados. Que cada detalhe revele o teu cuidado e que a noite traga descanso profundo e renovação para o próximo dia. Que nossos passos sejam firmes mesmo em estradas incertas. Que a confiança em ti nos mantenha em movimento mesmo sem ver o caminho completo. Que não temamos a escuridão, pois o Senhor é a luz que brilha mesmo nas noites mais densas. Que cada novo começo seja celebrado com coragem e fé renovada. Concede paz aos que enfrentam decisões sobre seus filhos, como escolhas escolares, correções delicadas ou questões emocionais. Que hajam com sabedoria e amor, reconhecendo que educar é plantar com paciência e colher no tempo certo. Que confiem que o que é feito com verdade sempre floresce. Alinha os pensamentos daqueles que estão sobrecarregados com muitos compromissos. Que saibam priorizar, dizer não quando necessário e respeitar seus próprios limites. Que descubram a beleza do essencial e a leveza de uma vida conduzida com sabedoria. Sustenta os que estão enfrentando períodos de transição, como aposentadoria, mudanças de carreira ou alterações de rotina. Que não se sintam perdidos, mas guiados. Que encontrem novas formas de servir, contribuir e viver com propósito nesta nova estação. Dá clareza aos que estão envoltos em confusões mentais, pensamentos acelerados ou sentimentos de angústia. Que encontrem respiro, silêncio restaurador e organização interior. Que cada pensamento seja alinhado à paz que vem do alto e que o medo ceda lugar à esperança. Acompanha os que têm compromisso com a arte, com a música, com a palavra falada e escrita. Que seus dons sejam faróis que iluminam vidas. Que não sejam vencidos pela dúvida ou pela comparação, mas mantenham firmeza naquilo que foram chamados a expressar com autenticidade. Protege os que cuidam de animais, seja por profissão ou com paixão. Que tenham recursos, sensibilidade e reconhecimento. Que o cuidado com a vida dos seres que criaste seja um reflexo do teu amor e da responsabilidade que temos com toda a criação. Fortalece os que sentem culpa por erros do passado. Que encontrem libertação verdadeira, perdão e recomeço. Que saibam que a tua misericórdia se renova e que ninguém é definido por um capítulo doloroso. Que cada marca se transforme em testemunho de superação. Abençoa os que trabalham à noite, viram turnos ou dormem em horários alternativos. Que tenham energia, proteção e um ambiente favorável para o descanso. Que não sejam esquecidos em suas necessidades e que recebam apoio adequado em sua rotina invertida. Concede proteção aos que usam transportes públicos diariamente. Que suas idas e vindas sejam seguras, que encontrem lugares tranquilos e que sejam poupados de imprevistos. Que o trajeto até o destino seja também um tempo de reflexão e paz. Ajuda os que estão reformando ou construindo suas casas. Que cada detalhe seja resolvido com sabedoria e que haja provisão em cada fase. Que não haja desgastes desnecessários nem prejuízos. Que o lar seja edificado com justiça, serenidade e amor. Cuida dos que têm filhos pequenos com dificuldades de aprendizado ou questões emocionais. Que encontrem apoio especializado, professores compreensivos
e estratégias eficazes. Que seus filhos sejam fortalecidos e compreendidos em sua individualidade. Direciona os que atuam com gestão de pessoas, equipes e grupos. Que liderem com empatia, justiça e escuta. Que saibam incentivar, corrigir com respeito e valorizar o que há de bom em cada colaborador. Que promovam ambientes saudáveis e produtivos. Toca os que têm o coração endurecido pelas decepções. Que voltem a crer na bondade. Que se abram novamente ao amor e que deixem a luz entrar pelas brechas da dor. Que a tua presença os aqueça e derreta o gelo que o sofrimento criou. Guarda os que irão dormir longe de casa, em viagens, acampamentos, eventos ou situações inesperadas. Que sintam paz mesmo em lugares desconhecidos. Que tenham uma noite tranquila e que o dia seguinte comece com esperança e renovação. Encoraja os que precisam pedir ajuda, mas sentem vergonha ou medo de serem julgados. Que encontrem acolhimento sincero, ouvidos sensíveis e mãos estendidas. Que saibam que ninguém é forte o tempo todo e que partilhar é também um ato de coragem. Visita os que têm corações feridos por ingratidão. Que aprendam a continuar fazendo o bem sem esperar retorno imediato. Que descubram na fidelidade a verdadeira recompensa. Que suas mãos continuem semeando, confiando que os frutos virão. Ajuda-nos a manter o coração limpo mesmo em ambientes contaminados por fofoca, inveja ou injustiça. Que não absorvamos o que nos adoece, mas sejamos fonte de equilíbrio, luz e integridade. Que nosso caráter fale mais alto do que qualquer acusação ou mal-entendido. Sustenta os que cuidam de negócios próprios, enfrentando desafios com clientes, fornecedores e finanças. Que tenham criatividade, persistência e confiança no processo. Que cada passo dado com ética e propósito frutifique no tempo certo e seja canal de bênçãos para outros. Conduz os que vivem longos períodos longe da família, seja por trabalho, estudo ou outras responsabilidades. Que encontrem consolo na distância, que mantenham os vínculos aquecidos e que valorizem os reencontros. Que mesmo longe, sintam o acolhimento do lar. Fortalece os que passam por tratamentos médicos longos ou desgastantes. Que não desanimem, que encontrem alívio na rotina difícil e que sejam acompanhados por profissionais humanos e competentes. Que cada etapa seja superada com fé e esperança. Dá coragem aos que precisam pedir perdão por algo que fizeram. Que deixem o orgulho e encontrem palavras sinceras. Que a reconciliação seja possível e que o arrependimento gere novos começos. Que a verdade, mesmo difícil, liberte e reconstrua. Acompanha os que atuam na área da educação, desde a limpeza da escola até os gestores. Que trabalhem com dignidade, com respeito e com a clareza de que estão formando vidas. Que mesmo diante de desafios, permaneçam firmes em sua vocação. Sustenta os que estão cuidando de documentos, processos e papeladas importantes, que não sejam tomados pela ansiedade, mas encontrem clareza, paciência e atenção aos detalhes. Que tudo caminhe com fluidez e que haja agilidade nos trâmites necessários. Inspira os que têm talentos escondidos ou que ainda não se sentiram prontos para se expressar. Que descubram o valor do que carregam dentro de si e encontrem liberdade para compartilhar. Que não sejam aprisionados por medo, comparação ou insegurança. Guarda os que estão em momentos de prova, seja em concursos, avaliações acadêmicas ou entrevistas. Que tenham calma, concentração e memória ativa. Que cada esforço seja recompensado e que o resultado venha com justiça e paz. Orienta os que têm contato com crianças em situação de vulnerabilidade. Que saibam acolher sem julgar, proteger sem endurecer e amar sem limites. Que sejam referência de equilíbrio, afeto e proteção. Que sejam sinais do teu cuidado. Dá forças aos que têm convivido com dores crônicas ou limitações físicas. Que não se deixem abater, que sintam apoio e que encontrem novos motivos para viver com alegria. Que o corpo limitado não limite o espírito e que o ânimo seja renovado diariamente. Capacita os que precisam usar a criatividade
para resolver problemas domésticos, profissionais ou pessoais. Que tenham ideias práticas, soluções acessíveis e ânimo para colocar tudo em ação. Que percebam que o Senhor também atua no simples. Protege os que moram sozinhos. Que mesmo no silêncio sintam a tua companhia. Que não se sintam esquecidos e que encontrem formas saudáveis de conviver com a solitude. Que sua casa seja cheia de paz, propósito e acolhimento. Ampara os que têm animais doentes em casa. Que saibam como cuidar. Que encontrem suporte veterinário necessário e que tenham discernimento nas decisões. Que também esses momentos fortaleçam vínculos e ensinem sobre amor incondicional. Abençoa os que irão visitar alguém hoje. Um idoso, um doente, um amigo distante. Que a presença seja cura, que as palavras sejam bálsamo e que o encontro seja repleto de sentido. Que saibam o valor de estarem ali, mesmo sem grandes discursos. Fortalece os que precisam cumprir compromissos, mesmo sem estarem bem emocionalmente. Que encontrem um ponto de apoio no meio do caos e sigam sem peso. Que o autocuidado não seja adiado, mas vivido mesmo que em pequenos gestos diários. Capacita os que trabalham com tecnologia, engenharia, logística ou áreas técnicas. Que sejam eficientes, éticos e atentos aos detalhes. Que suas habilidades gerem soluções, conforto e avanços que sirvam com verdade e humanidade. Que ao encerrarmos esta jornada, possamos reconhecer quantas vezes fomos guardados, ajudados e guiados. Que celebremos até os pequenos avanços e que aprendamos a descansar na certeza de que estamos sendo moldados por algo muito maior do que conseguimos ver. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe. Proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.